É o que acontece na dinâmica da nossa vida numa sinapse neural. Então eu digo que o estímulo, ele parte de um objeto, de uma palavra, você pode falar alguma coisa e aquilo startar em mim uma ali já começa o meu processo psíquico, né. Ali vai gerar em mim, vai despertar um pensamento em mim, né, que normalmente vem associado com uma imaginação. Isso vai despertar em mim sentimentos e emoções, e quando desperta sentimentos em mim, isso altera a minha bioquímica. Então, dependendo desse estímulo, né, se eu tenho uma história, por exemplo, que isso é verdade comigo, né, uma história com um gato, eu vivi uma experiência com o gato quando eu fui atacada por um gato quando eu era pequena, ocorre um estímulo em mim de uma emoção por conta da minha carga pessoal, emocional, que eu fui atacada por um gato, e aquilo me gera um pensamento, isso é muito rápido. Na minha experiência, eu começo a ter sudorese nas mãos, meu coração meio que dispara e ocorre uma alteração na minha respiração. O processo psíquico, ele é único para todas as pessoas. A partir do momento que eu falo gato, a Ana vai pensar naquele gato, alguém vai pensar num gato siamês, o outro vai pensar num gato preto. O que acontece é que dentro dessa estrutura, a partir do momento que eu vou lá e pego o que eu tenho do gato, né, que eu começo a desenvolver o pensamento, a imaginação, aí as coisas vão tomando, né, o meu significado, né, a minha história, aquilo que está ali compondo com as minhas informações. E é importante porque não precisa ser algo que eu lembre que eu fiz, né, pode ser algo que eu não sei, eu tenho esse medo de gato e eu não sei Não por que sei que eu por tenho quê, né. esse medo de gato. À medida que você vai, ali trabalhando com aquela pessoa, fazendo ela olhar para esse subconsciente, fazendo ela olhar para o que compõe, através da técnica, né, da hipnose, a gente vai lá levar para ele a compreensão. Vai aparecer, esse subconsciente vai vir, e aí a técnica vai permitir que ele liberte esse padrão, porque toda vez que ouve a palavra gato vai, né, funcionar daquele jeito, todo o processo psíquico se estrutura e ao longo da vida ele pode diminuir, ele pode treinar, né, o treino faz com que ele consiga conviver, consiga, né, o gato lá, eu aqui, eu casei com uma pessoa que tem um gato, mas olha só, não vou botar a mão nesse gato, não vou mexer nesse gato, você vai fazer isso. Porque tá ali ainda, mas quando ele compreende através da técnica, ele liberta, aos poucos esse padrão muda, deixa de ser um padrão repetitivo. E é importante falar que a consciência, ela desperta e ela é mudada, digamos assim, ou ela é acionada, por quê? Porque na verdade a técnica te leva a esse subconsciente e de forma consciente você vivencia aquilo ali, você traz aquilo ali e dentro da técnica você está sendo trabalhado para entender que você não é mais aquela criança, ou que você não está mais na barriga da sua mãe, então não é só saber, não é só chegar lá no consultório e eu contar para você, você, né, tem medo de gato porque a sua mãe foi atacada quando você nasceu, não é isso gente, é técnica, é trabalho, são muitas sessões, é preciso que as pessoas estejam ali focadas também naquilo que elas querem atingir, né, essa pessoa chegou lá com um problema sério, não, eu tenho que entender o que acontece comigo. E mais do que entender, ela vai ter que, através da técnica, liberar. E pegando um gancho do que você falou, não é só entender, né, não é só falar, entender a história, É, não, só, só. porque entender é uma coisa, né, ressignificar é uma outra coisa e Isso, perfeito. compreender que a técnica que nós fazemos é outra coisa. E a compreensão, você tem que mudar o valor do gato. Você tem que mudar o que que o gato é no seu sistema No seu processo emocional, no seu psíquico, é. processo psíquico, senão você não consegue mudar o resultado final. Então o âmago da história aí é mudar o valor, e entender não muda o valor, ressignificar não Sim, muda o valor, né. Agora compreender muda o valor. sim, Aí você consegue mudar o resultado final. Então, eu faço a compreensão de que eu não sou mais aquela criança com 6 anos de idade, né, e que eu não vou mais mexer no gato e que está tudo bem, o gato está ali, eu estou aqui, pronto. Então eu mudo o resultado final dessa história, porque eu fiz uma compreensão. Com isso eu alterei a minha convicção sobre gato, tipo assim, temos uma distância entre eu e o gato, e isso não mais vai me afligir.
Então quando você entende o processo psíquico, você dá conta de por que que eu tô pensando uma coisa, tipo assim, eu quero, né, o gato, mas eu não consigo ter o gato. Eu quero namorar o cara que ama gato, mas, pô, por que que ele ama gato? Eu odeio. E por que que ele veio pra mim? Pra eu, né, ter a oportunidade, meu subconsciente é tão incrível e move tanto a realidade que ele vem para eu ter a oportunidade de trabalhar isso, de buscar, né. A questão das crenças, né, o que você acredita, né. E aí vem as crenças limitantes que a gente ouve falar, são esses valores, são Uhum. coisas que você acredita, que você não sabe por que que você acredita, que você não faz uso para nada, que muitas vezes vão te atrapalhar, Atrapalha. e você tá ali, né, Então, mas a técnica de compreensão, ela altera as suas é isso, convicções. seus Então é valores, isso, a sua altera os seus crença. valores. Você toma consciência, Consciência. através daquele movimento que é uma entrada no seu subconsciente, para que de forma consciente aquilo ali vá, né, se libertando, e você possa fazer consciente aquilo que você deseja, quer ter um namorado que tem gato, que você ama muito, Vai né. mudar o resultado, né, aquilo que está acontecendo na sua vida que não é o que você quer.